E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Estou de volta depois de um tempo me adaptando, né, esse semestre a voltar para aula, né, não estava mais acostumado a ter aula aqui no Brasil e agora estou fazendo muitos créditos. E esse é o motivo do meu sumiço. Agora eu sofri na pele o que, né, os youtubers, né, sentem quando seus inscritos ficam: cadê os vídeos? Cadê os vídeos, Luiz? Cadê os vídeos? E eu sei, é chato também, né? Eu sei quando eu tenho outros youtubers que eu gosto e eles acabam não postando, eu fico, pô, o cara não postou e tal, não sei o que. Mas eu sei como é que é essa vida agora, né, entre gravar e viver uma vida normal, pelo menos tentar uma vida como eu tinha antes, né? E pessoal, hoje a gente teria muita coisa pra conversar, mas eu pensei que o assunto de hoje vai ser um assunto já um pouco mais delicado, mais denso de tocar. Na verdade, galera, o que me levou a gravar esse vídeo hoje foi uma coisa até que aconteceu já na minha primeira semana de aula, que eu achei que seria um tema que eu poderia abordar de uma forma com ponto de vista entre dois lugares, que seria o ponto de vista daqui do Brasil e o ponto de vista lá dos Estados Unidos. E como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer vídeos que possam fazer vocês refletirem, pensarem, tirarem uma conclusão de tudo isso que eu vou falar. Então, vamos lá. Na minha primeira semana de aula, assim que eu cheguei, né, pra ter pela primeira vez no Brasil aula novamente, uma coisa me chamou muita atenção. Eu já sabia que eu tava voltando, né, já em dezembro de 2015, pegando o país, passando por uma crise, e a gente sabe de todos os problemas que estão acontecendo no nosso país, e eu não preciso aqui, né, nomear todos os problemas que estão acontecendo. A gente sabe que, principalmente, a gente tem sofrido uma crise financeira, muitas pessoas ficam desempregadas, né, e tá difícil de arrumar emprego, e, né, a gente sabe, isso é uma coisa séria. E acabou que eu vi, já na primeira semana, o reflexo disso, foi ver que muitos dos meus ex-colegas e colegas assim que eu era mais próximo, até nem tanto, eles estavam trabalhando dentro da universidade, fazendo alguma coisa como segurança, atendimento, e em restaurante, livraria. Eles estavam em várias funções e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, bastante gente trabalhando. E aí eu comecei a pensar, comecei a conversar com alguns deles depois que eu tive a oportunidade e vi que realmente, claro, o problema era financeiro, né, acabando tendo que precisar recorrer a esse recurso para poder pagar. Para quem não sabe, minha universidade é privada. E também, claro, não é uma universidade barata. E a primeira coisa que eu notei foi que alguns deles, quando estavam, digamos, em posições mais baixas, por exemplo, estavam, sei lá, de segurança do estacionamento, meio que eles ficaram com vergonha, né, de ver que eu tava passando, ou, sei lá, não queriam me falar e tal. E eu senti aquilo, talvez a sensação que eu tive quando eu cheguei nos Estados Unidos e vi que a maioria dos americanos, se você não sabe, eles estão na universidade, são universitários, eles trabalham em empregos que aqui no Brasil hoje muita gente fala, eu nem gosto de falar desse nome, subemprego, pra ganhar dinheiro, né, pra não depender dos pais. Por exemplo, muitos americanos lá trabalham no McDonald's, fritando hambúrguer, ou trabalham, sei lá, em várias funções que a maioria das pessoas aqui no Brasil provavelmente não trabalhariam por achar vergonha aquilo. E aquilo me chamou muita atenção, né, por ser um fato que, quando eu cheguei nos Estados Unidos, era muito normal, era uma coisa muito comum e eu tinha que me adaptar àquilo. Eu tinha que ver realmente que a maioria dos meus colegas americanos, eles trabalhavam em outros empregos, era realmente comum. Eu vi que, também depois conversando com outras pessoas que não estavam trabalhando, um grupinho de pessoas que eu não conhecia muito e tal, meio que tava fazendo deboche, né, do cara que tava trabalhando, na situação dele. A gente não sabe pelo que o outro tá passando, você não sabe a situação dele, você não tem por que julgar. As pessoas parecem que têm cada vez mais a mania de julgar a vida alheia. Nem sabe por que a pessoa tá fazendo aquilo, se é porque ela quer, se é porque ela não quer e tal. Aquilo me fez realmente refletir que lá nos Estados Unidos essa mentalidade era totalmente diferente. Mas também eu não vou ser hipócrita em falar que antigamente, uns tempos atrás, eu acho que eu falaria não, eu nunca trabalharia assim e tal, eu acho que é vergonhoso, eu me ver e tal. Mas isso, claro, era um pensamento infantil, imaturo, né? Eu vejo que as pessoas ainda continuam com esse pensamento de que trabalhar é vergonha, de pegar transporte público, não ter o seu próprio carro, andar de ônibus, sei lá, é vergonhoso. Foi uma coisa que eu trouxe pra minha família, conversei com pessoas mais próximas, né, desabafando e tal, até que surgiu a ideia, falou, você tinha que fazer um vídeo, né, mostrando essas duas realidades. E eu, sei lá, eu não consigo entender ainda porque existe isso aqui ainda no Brasil. Ainda bem que são uma minoria de pessoas que fazem isso, mas mesmo pessoas que são uma minoria fazendo uma coisa dessa ainda é grave, né? É grave você debochar da situação do outro, né? Até um conhecido meu, não vou revelar quem seria, né? Um americano, ele era de uma família rica, né? Tinha dinheiro e tal, e ele trabalhou já em estoquista de farmácia, limpando o chão no Walmart, empurrando carrinho no Walmart, trabalhou em McDonald's, trabalhou em fast food, trabalhou dentro da universidade até, pra poder ter um dinheiro pra ele e não precisar pedir pros pais, né? E aquilo também realmente foi um soco na minha cara, porque eu ficava pensando assim, por que será que eu não estou fazendo o mesmo? Eu tentei dar uma pesquisada, né, sobre isso, um tema mais a fundo, né? E realmente é cultural dos Estados Unidos, desde pequeno, as crianças, sei lá, eles crescerem muito
dependentes, né? E os pais sempre darem muito valor, você tem que conquistar o seu dinheiro, né? Você não vai herdar. E nos Estados Unidos sempre tem essa coisa de salvar dinheiro, porque no ensino superior lá é totalmente privado. Então, desde que a criança nasce, a maioria das famílias, independente da classe, já começa a salvar dinheiro pra quando o filho for entrar na faculdade. E é uma coisa que eu não vejo muito aqui no Brasil, ter essa coisa de ter o seu próprio dinheiro. Eu vejo muito mais hoje em dia as pessoas ensinando outros tipos de valores aos filhos, valores de família, valores de afeto, de amizade e tal. Eu acho isso muito legal. E é uma coisa que a gente tem que realmente pensar, será que nós, hoje em dia, nós estamos sendo independentes? Será que nós estamos julgando outras pessoas? São várias coisas, vários conceitos que entram aí, né, que não adianta discutir. E é até engraçado, né, hoje em dia até tá naquela mania de julgar a pessoa por andar de transporte público. E parece que às vezes é engraçado, né, a pessoa que pega metrô, trem, é pior do que a pessoa que tá andando de carro. Não, realmente são escolhas, né. Eu poderia estar de carro, mas eu pego o trem. É uma escolha minha. Isso foi até engraçado, né, é uma coisa que tá sendo bem legal quando eu voltei aqui pro Brasil, é claro. Comecei a ser reconhecido, né, por inscritos meus, principalmente na faculdade, me param, falam comigo. Outros sem vergonha, não entendo, a galera tem vergonha de me ver, mas depois manda mensagem, pô, te vi lá, tive vergonha. E um inscrito meu, né, ele me viu no trem, eu tava no trem e tal, tava lendo um livro, e ele me viu lá, e ele ficou com vergonha, né, e ele mandou uma mensagem falando assim, nossa, eu estive no trem, cara, nossa, eu gosto muito do canal e tal, mas você tava lendo um livro, não queria atrapalhar e tal, pô, você é gente como a gente. E aquilo não chamou muita atenção, até foi engraçado, porque pensando, não, gente como a gente, será que eu já tô nesse patamar, assim, pra realmente ser comparado como, sei lá, especial? Eu dei risada e tal, mas aí eu vi que ele meio que foi, depois eu falei, não, cara, por quê? Qual o problema e tal? E ele falou, nossa, pô, você é nesse nível pegar trem, né? Foi realmente um comentário meio feliz que ele fez, né? Até depois eu conversei isso com ele. Eu falei, cara, não tem nenhum problema eu pegar trem, qualquer um pegar trem, qualquer um pegar, sei lá, ônibus, a forma que quiser, né? A gente tem que realmente fazer coisas na nossa vida que, sei lá, sejam melhores pra nossa rotina, ou sejam mais confortáveis. Mas eu vi que realmente isso ainda tá na cabeça das pessoas, essa coisa de julgar o outro pelo que ele tem ou pelo que ele não tem, né? Infelizmente, né, galera? E são questões de escolhas, necessidades, e é isso aí, né? Cada um faz o que quiser da vida. E realmente eu achei que eu nunca faria um vídeo desse tipo aqui no meu canal, falando uma coisa tão específica, mas são coisas tão específicas que me chamam a atenção e que me dão vontade, né, de comentar aí, né? E fica já mais esse meu recado, né, galera? Que o que às vezes tem muito problema no Brasil, sério, isso a gente sabe na política, mas às vezes o que realmente precisa de uma reforma, de uma modificação, é ainda a mentalidade do povo, das pessoas, pensar mais nos próximos, né? Eu acho que ainda tem faltado muito isso na nossa vida, que é pensar nos outros, se colocar no lugar das pessoas, e eu sempre tento me colocar no lugar das pessoas antes de fazer qualquer tipo de comentário. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Na minha volta, fiquem tranquilos, teremos vídeos ainda semanalmente, se tudo der certo. Eu finalmente entrei na parte clínica do meu curso, então, semana que vem, TCC, finaleira, estágio, e aí, se tudo der certo, ano que vem seria um biomédico muito bem formado, feliz e, sei lá, com muitas coisas pra fazer ainda na vida. E, galera, se você gostou desse vídeo, por favor, eu imploro, deixa aqui seu like, né, dou like, sigo de volta, né, esse comentário é sempre muito importante. E, galera, me sigam nas minhas redes sociais, né, pra saber tudo que tá acontecendo, minha página, meu Snapchat. Nossa, pareceu coisa da Jequiti aqui, né? Pareceu da Jequiti. E no meu Instagram, Twitter, tudo aí, tudo aqui na descrição do vídeo, pra vocês me seguirem e verem o que as coisas vão acontecer. É isso, galera. Então, um bom dia, uma boa semana. Não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, quando ele vai ser lançado ou não, sei lá. E a gente se vê por aí, qualquer coisa, estou por aqui. Um abraço, tchau!